Olá, queridonas pelo mundo! Este é o primeiro programa aqui da Queens United TV, onde eu vou estar compartilhando com vocês a minha trajetória imigrante e também vou estar trazendo a história de muitas mulheres que, assim como eu, se reconectaram com a sua essência e se transformaram num novo talento. Eu sou a Krika Palaia e vou estar aqui compartilhando com vocês a minha jornada imigrante. Tudo começou há 15 anos atrás, quando eu saí do Brasil e vim acompanhar a transferência do meu marido. Nós ficamos 11 meses em Nova York e tudo era muito novo, tudo era assim, maravilhoso. Foi a melhor viagem que eu tive, a melhor experiência, porque quando a gente decide sair do nosso país, da nossa cultura, um novo horizonte abre aos nossos sentimentos, à nossa aventura que é viver. Porque passear, quando você vem a passeio, quando você vem a viagem, você está ali naquele encantamento, apreciando as belezas do lugar, mas quando você muda, quando você vive o dia a dia, com outras pessoas, com outra cultura, com outro idioma, aí que eu vou contar para vocês, aí que o bicho pega. Mas assim, é uma aventura fascinante. Eu passaria tudo que eu passei novamente, eu desafiaria a minha essência, a minha coragem novamente, porque hoje eu sou uma mulher muito mais forte, muito mais resistente e tenho muito orgulho da direção que eu tomei, que talvez se eu não tivesse seguido esse caminho, eu não teria me descoberto os talentos que a vida me mostrou. Quando a gente fez 11 meses, nós fizemos 11 meses de Nova York, ele recebeu uma proposta para a gente mudar para a Flórida. Aí foi tudo maravilhoso, o clima ajudava, encontrei brasileiras, foi assim muito bom. As crianças, eu tinha uma filha, minha filha já se adaptou na escola, que eu tinha muito medo da língua também, mas as crianças em um mês mais ou menos já tá absorvendo tudo, né? Elas têm uma memória muito melhor que a gente. E eu resolvi ter a minha segunda filha, com 10 anos de diferença da primeira. E foi ótimo, assim, ótimo, porque eu pude curtir a maternidade, mas também teve os seus desafios de não ter apoio. Aqui a gente não tem a família, não tem o apoio que a gente tem no Brasil, e a gente realmente enfrenta a maternidade de uma outra maneira. Então são todos esses detalhes, essas vivências que eu quero aqui compartilhar com vocês, para a gente juntas aprender, que a gente possa se inspirar com a trajetória uma das outras, o que é a gente se desafiar, o que é a gente se propor a conhecer o novo, a conhecer o diferente, porque é fantástico, assim, é deslumbrante, mas ao mesmo tempo é desafiador. Eu falo isso 15 anos depois, mas cada ano teve a sua surpresa, cada ano teve o seu desafio. E depois de 3 anos vivendo na Flórida, aprendi espanhol, foi uma maravilha, tinha muitas amigas hispanas, eu tinha uma bebê de 2 anos e meio, ele recebeu a transferência para a gente voltar para Nova York. E eu aceitei, ele me perguntou o que eu achava, e eu sempre acredito muito no poder do universo, então eu acredito que se o universo fez esse movimento para a gente voltar para lá, é porque a gente tinha um ciclo para fechar, para viver lá, e nós voltamos. Só que para minha surpresa, eu me peguei, assim, quer dizer, a vida, a situação me surpreendeu com a diferença de clima, eu dei de encontro com a diferença do idioma e a própria diferença cultural, porque lá ninguém falava espanhol, que era uma língua que eu tinha dominado aqui, e muito menos português. E foi somatizando, eu tinha uma criança pequena, a neve, o frio, eu não conseguia me comunicar com as mulheres, com as americanas, e também foi difícil de me conectar com as brasileiras, porque eu fui morar no subúrbio
e lá quase não tinha brasileiras que eu já pudesse me conectar. E aí eu confesso para vocês que o meu mundo caiu, foi muito difícil. Eu comecei a entrar num estado depressivo, eu não contava para ninguém. Eu fui me isolando, fui me apagando, e quando meu marido chegava do trabalho, eu dava uma recuperada, tal, quando meus pais vinham também. Mas nesse momento a gente se sente muito frágil, muito só e com muito medo. Então, medo de contar para o marido, ele querer voltar, ele não tinha mais como voltar, ou era voltar para o Brasil. Medo de contar para a mãe, para a família, e eles ficarem muito preocupados lá no Brasil. E as amigas, bom, nem todas as amigas acham que é um sofrimento viver fora do Brasil, né? As pessoas, elas floreiam muito, elas acham que a gente vive tomando champanhe, vive passeando, que é impossível você ser infeliz numa outra cultura tão rica, tão maravilhosa como essa. E realmente, a gente toma champanhe, a gente celebra, a gente tem momentos de felicidades, mas essa adaptação, esse recomeço é muito difícil. Então eu venho também compartilhar a minha história com vocês, porque eu sou uma vitoriosa, que eu consegui me reerguer das cinzas, reagir, conectando com o meu propósito e perguntando para o Criador o porquê que Ele tinha, né, me concebido essa oportunidade de viver, qual era o meu objetivo aqui com as outras pessoas, e eu consegui dar o meu melhor, doar um pouco de mim, que seria o meu tempo. Então eu cheguei na escolinha da minha filha, nessa época era uma escolinha de bebê, e eu me ofereci. Eu cheguei na escola para a diretora e eu falei, olha, eu não falo inglês, mas eu gosto de trabalhar. Me coloco à disposição, se eu puder varrer um chão, se eu puder arquivar um livro, ou o que você tiver para eu fazer aqui na escola, porque eu não estou me sentindo bem voltando para casa. E ainda bem que eu fui acolhida e eu conheci o trabalho voluntário e comecei a partir desse dia a ajudar na escola. E foi aí que eu conheci a cultura americana na raiz, ali com as mães vindo, algumas me entendiam, algumas se esforçavam para me entender, algumas me viravam as costas, mas as crianças com a ingenuidade e a pureza delas, elas sempre me acolhiam daquela maneira delas de olhar. A criança, ela olha muito para a gente, né? Então eu falava alguma coisa, elas não entendiam, elas olhavam assim para eu tentar outra maneira, ou fazendo mímica. Então eu recebi esse aconchego das crianças e aos poucos eu fui me envolvendo mais na escola e fui ali descobrindo um talento que eu desconhecia, que era com a decoração. Eu fui convidada a participar de uma decoração da escola para um evento que ia acontecer, que seria o evento da primavera. Eu depositei toda a minha tristeza, toda a minha chance ali de renascer nessas flores de papel, e com elas eu descobri um talento, que foi o de decorar. Eu comecei a decorar as escolas, comecei a decorar as fundações da cidade, e assim as americanas foram me dando espaço na comunidade da cidade que eu vivia, e eu comecei ali a descobrir a decoração de festas. Mas eu ainda me sentia sozinha, porque as americanas, eu tinha um limite de conversa, um limite de amizade que não ultrapassava certo ponto, né? Afinal de contas, tem a diferença cultural ali, aquela barreira. Aí eu comecei a conectar as brasileiras que eu encontrava na farmácia, no mercado. Eu ouvia um português de longe, eu ia lá e falava, oi, eu sou a Crica. Você gostaria de tomar um café comigo a semana que vem? Você mora aqui por perto? E fui de uma a uma trazendo as brasileiras para minha casa. E aí a gente foi celebrando a vida juntas, fomos unindo as nossas dores, as nossas saudades. E a minha casa se tornou um ponto de encontro dessas brasileiras, que eu acabei descobrindo várias ao meu redor, que existiam ali há anos e elas mesmas não se conheciam, porque estavam cada uma, né, seguindo o seu caminho, se envolvendo com as americanas, e a função com as crianças, que aqui é bem árdua, a gente, né, não tem apoio, a gente tem que dirigir, tem que cuidar da casa. Então, esse é um pedaço da minha trajetória que eu gosto de compartilhar com vocês, porque
Eu hoje, quando eu consegui superar essa fase de depressão que eu passei, eu prometi a mim mesma que toda brasileira que chegasse ao meu alcance, que viesse do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, eu iria acolher, eu iria dar a mão, aquela mão que eu muitas vezes não recebi, porque é muito perigoso essa fase que a gente vive de adaptação. Muitas mulheres não resistem, muitas mulheres não conseguem reagir a isso, porque nós mulheres já temos essa característica de abraçar, né, todos os problemas das pessoas, da nossa família, e a gente sempre vai ficando por último. Então eu venho aqui para erguer essa bandeira, que a gente não fique por último, que a gente se conecte com os nossos sonhos, que a gente fortaleça a nossa essência, o nosso coração, que a gente se pergunte, se questione e procure dentro da gente quais são os nossos sonhos, que eles existem e que a gente pode fazer ele possível aonde quer que a gente esteja. Foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a entender que eu vim nesse mundo para conectar as pessoas, colocá-las juntas para que a gente possa celebrar a vida mais vezes. Continuei recebendo as brasileiras na minha casa e quando eu percebi, eu estava decorando a casa inteira para festejar o Natal, o Ano Novo, festas temáticas brasileiras, festa junina, sempre trazendo a nossa comida, a nossa música e a nossa cultura, porque eu descobri que era isso que me fazia feliz, era isso que supria a minha dor de solidão, a minha saudade da minha família. Então, e eu comecei a cultivar isso com as brasileiras, e daí nasceu a minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa de decoração de festas, que é a Cric Events, que eu faço festas personalizadas dentro da casa das brasileiras para que elas celebrem a vida, celebrem casamentos, celebrem o que elas quiserem dentro da casa delas. E com isso eu fui trazendo várias mulheres que foram se reconectando com a sua essência e se redescobrindo em outros talentos e abrindo a sua empresa, abrindo o seu negócio e eu trazendo junta, divulgando essas mulheres que hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou muito abençoada, muito afortunada de ter todas essas mulheres ao meu redor. E eu vou estar trazendo a história delas aqui com vocês, toda a trajetória que elas também passaram para se redescobrir, que não é fácil. A gente passa a vida se questionando, a gente passa a vida se culpando, e quando a gente muda de cultura, então isso daí você triplica assim muitas vezes, vem um peso muito forte. Mas é possível, e eu estou aqui, eu sou prova disso, de que é possível a gente se reinventar em qualquer fase da nossa vida, em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, e que a gente pode realizar o nosso sonho de ser feliz, de entender o para que a gente veio aqui, não é à toa, a gente tem um propósito. E eu também vou estar trazendo para vocês como que eu consegui chegar nessa conexão, o que foi que me ajudou, técnicas que eu utilizei, perseverança, como que eu fui galgando o meu espaço entre as americanas, o meu espaço entre as brasileiras, e eu cheguei em Nova York com as minhas festas, e hoje eu sou uma decoradora de festas super reconhecida lá em Nova York e super recomendada também, porque eu faço festa com amor, com propósito e sempre trazendo a nossa cultura brasileira, enfatizando ela. Então, o meu nicho é todo brasileiro para festas de brasileiros. E agora na pandemia, com tantas mudanças, eu voltei para a Flórida e agora eu estou trazendo toda essa minha energia, o meu arsenal, as conexões que eu tenho lá em Nova York estão vindo comigo, e eu estou assim, muito feliz de estar sendo super bem recebida pelas brasileiras daqui também, com uma sede de celebrar, com uma sede de ter a nossa cultura acesa dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E esse foi só um resumo da minha história, da minha trajetória imigrante. A partir do próximo programa estarei compartilhando com vocês
passo a passo essa minha trajetória e também vou estar trazendo as brasileiras que, assim como eu, se reconectaram com a sua essência, descobriram seus novos talentos e realizaram o sonho de empreender fora do Brasil. Espero vocês nos próximos episódios. Beijos, queridonas pelo mundo! Olá, queridonas pelo mundo, sejam todas bem-vindas. No último episódio eu compartilhei com vocês um pouco da minha trajetória imigrante, como que eu me reinventei e me reconectei com a minha essência. E hoje esse programa eu venho aqui para questionar você. Você já se deparou nessa situação na sua vida de se sentir meio sem localização, sem pertencimento, que você não se pertence nem mais aonde que você vivia e nem no lugar que você vive hoje. Você já teve essa sensação? Pois é, essa sensação a gente sente muitas vezes quando mudamos do nosso país, quando mudamos de emprego, quando mudamos de cidade. E isso acontece em vários momentos da nossa vida, que nos colocam assim em situações, muitas vezes, que a gente se sente perdida, que a gente se sente sem esperança, que a gente se sente triste. Então eu quero trazer aqui para vocês que isso é real, que é normal, que nós mulheres sentimos isso várias vezes. Muitas vezes a gente se dedica muito à família, a gente se dedica às dores dos amigos, às dores da família e às nossas dores, onde que elas ficam? Então a gente precisa sim parar, analisar, mesmo nessa correria, nesse movimento que está acontecendo na nossa vida, que parece agora que o tempo está mais curto, parece agora que nada a gente consegue alcançar, mas que no meio de tudo isso, nós somos a peça mais importante do quebra-cabeça. Que sim, a gente deve ser egoísta algumas vezes na semana, algumas vezes no dia, porque nós somos o pilar. Isso vocês já cansaram de ouvir. A gente cansa de ouvir, mas a gente esquece de prestar atenção que nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de pintar a unha. A gente precisa de botar um brinco para ficar em casa, porque muitas vezes a gente se larga, a gente se abandona. Ah, porque não dá tempo. Ah, porque é uma correria. Para que eu vou botar um brinco se eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa? Para que eu vou prender um cabelo? E a gente está errada, porque é isso, é esse brinquinho que você coloca de manhã, você está dizendo para você mesmo que você merece esse brinco. É um batom que você passou. Gente, uma base que você passa na unha faz diferença. Você está ali ó, na lida, lavando a louça, lavando a roupa, dirigindo o menino, você fala, nossa, eu me dei uma base de presente hoje. Então são pequenos detalhes que enriquecem o nosso dia, que fortalecem a nossa essência. É isso que é a conexão. É isso que é a conexão que faz com que a gente converse com os nossos sonhos, que a gente converse com o que a gente quer para o nosso futuro. A gente não está deixando de amar a nossa família, não está deixando de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, de ser irmã. A gente só está melhorando a qualidade de tudo isso que a gente é para a nossa família, que a gente é para a sociedade. Se a gente não está inteira, não adianta você querer abraçar o mundo, querer abraçar as pessoas, você não vai estar contribuindo com o melhor que você tem. E outra coisa, a gente se contenta com muito pouco. Nós somos igual criança, quando você dá um pirulito para uma criança, uma bala. Então detalhes, pequenos detalhes transformam o nosso dia, transformam a nossa semana. E depois, quando você se dá bastante detalhes, você fala, opa, agora eu quero uma coisa grande, eu quero uma celebração, eu quero um jantar, agora eu mereço. E você merece. E essa é uma maneira de você se agradar, você vai estar mais feliz e você vai transbordar mais essa felicidade. E a conexão com você mesma, que ela se perde várias vezes na nossa vida. E é fácil de se perder,
porque a gente está se doando o tempo todo, está indo a nossa energia, a nossa vibração, então a gente concentra mais em umas coisas e desconcentra na gente. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, porque depois lá no final vem a conta, e quem que vai recuperar isso para você? Ninguém consegue recuperar para você o reconhecimento que você deve se doar. Então, isso é muito importante. Essa minha trajetória imigrante, essa minha vivência fora da minha zona de conforto, que era o Brasil, a minha família, os meus amigos, isso me trouxe muito à tona, essa forma de ver a vida, essa forma de ver que era eu e eu mesma, não tinha mais ninguém para contar. Eu decidi cuidar bem de mim, decidi compartilhar o meu tempo para ajudar outras pessoas. Foi isso que veio no meu questionamento quando eu tive. Então eu convido você a se questionar também. O que você pode fazer por você? E aqui é um espaço que eu quero trazer para que vocês fiquem confortáveis e me mandar perguntas, e me mandar histórias inspiradoras, mulheres que vocês viram desabrochar, mulheres que vocês viram sair das cinzas, vocês mesmos, porque nós saímos das cinzas muitas vezes na nossa vida. A gente se descobre, se redescobre muitas vezes. Então, conta para mim a sua história, me manda, me envia, que quem sabe a gente pode estar aqui, conversando e falando sobre os seus desafios, as suas descobertas e as suas vitórias, para que juntas a gente aprenda cada vez mais a entender essa potência que nós somos. Nós somos muitas potências em uma só, mas quando a gente compartilha esses ensinamentos, a gente multiplica. E mais mulheres a gente vai estar erguendo, mais mulheres a gente vai estar tirando das cinzas. Antes de terminar o programa, eu não podia deixar de passar aqui para desejar para vocês momentos de aconchego, momentos de carinho para vocês mesmas. Se abrace, se dê presente. Sabe aquele restaurante favorito? Sabe aqueles minutos para você ler aquele livro que está lá, que você está na sua listinha? Ou simplesmente tomar um espumante, agenda com o marido, agenda com a empregada, agenda com a babá, com a sogrona, agenda com a família, fala: eu quero o meu presente de Natal, seja ele o que for, e que ele seja tempo precioso para você com você mesma. Você vai ver a diferença que vai fazer no seu final de ano, que você vai estar encerrando mais um ciclo, mais um ano, ainda mais esse ano que foi tão desafiador para todas nós mães, todas nós mulheres, que mais do que nunca abraçamos as dores de todas as pessoas que vivem com a gente, até as pessoas que não vivem, as pessoas que estão longe, as dores do mundo. Então a gente merece esses presentes, mas esses presentes de acolhimento pra gente, de presente interno, de conversa com você mesma, de conversa com a sua intuição. Ela te chama, muitas vezes a nossa intuição chama a gente e a gente precisa prestar atenção, parar, respirar e escutar a nossa intuição. Se você faz uma yoga, se você caminha na praia, se você anda descalça em casa, não importa. Mas importa que você entenda que você está dando um tempo para a sua intuição falar com você, para o seu coração falar com você. Os seus sonhos estão aqui fluindo naquele rebuliço todo. Dê atenção de um a um que você vai ver, você vai mudar a sua história. Você vai sair da onde você quer. Você vai se transformar, está na hora. A gente transforma a vida de tantas pessoas, a gente transforma a vida dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa família, dos nossos amigos. Está na hora da gente começar esse ano aí se transformando, se perdoando, se amando. E nada melhor do que essa época. Vamos aproveitar aí o clima de Natal, as luzinhas, deixa fluir essa energia, deixa o sol entrar
E vocês merecem, a gente merece. Eu conto com vocês, vou querer saber tudo que vocês se deram de presente aí nesse final de ano para a gente compartilhar aqui no nosso canal, no nosso cantinho aqui, onde a gente vai estar compartilhando muitas coisas boas, muitos desafios superados. E ó, eu sou os dois lados, eu falo do lado bom, mas eu falo também da verdade, do que a gente passa, da realidade, porque aqui não é só um mundo encantado não de princesas ou um mar de rosas, como a gente fala também. Aqui é vida real, a gente celebra, a gente festeja, mas a gente supera os nossos desafios e a gente vai superar juntas. Eu conto com vocês aqui comigo. Um beijo, queridonas, pelo mundo, que vocês tenham um final de ano repleto de amor, de aconchego e muitas realizações. Um beijo.